Boa noite a todos. Feliz sábado. Só quero avisar os senhores que eu estou em casa, hein? Ó, biblioteca de casa. Estou em casa, gente. Sejam bem-vindos, bem-vindos. Feliz sábado. Privilégio cumprimentar vocês aqui diretamente da minha casa. Que honra, que dádiva de Deus. Nesse sábado eu cumprimento a todos que estão aqui comigo nessa live, diretamente da minha casa. Não estou no hospital, não estou no leito, não estou na UTI, estou em casa. Como todos vocês sabem, no dia 25 de julho, eu fiz uma cirurgia para retirada de um tumor maligno. Foi retirado aproximadamente 34 centímetros do meu intestino. O tumor tinha aproximadamente 5 por 4,5 por 3,5 centímetros, mais ou menos. Se você não sabe, o câncer é uma célula que se rebelou e ela declara dentro do corpo independência ou morte. E no meu caso, isso aconteceu. O câncer pode ser benigno ou maligno, depende da capacidade de espalhar pelo órgão. No meu caso, o câncer, ele era maligno. E hoje eu quero compartilhar com vocês o resultado da biópsia, tá bom? Deixa eu explicar para vocês o que aconteceu e como nós vamos viver nos próximos dias. Algumas pessoas têm me perguntado, né, pastor, e o Campuri protagonista, o senhor vai, o senhor não vai, e vai fazer o quê, qual que é a ideia? Vamos fazer uma oração e logo em seguida eu falo para vocês. E aí eu tenho sempre, claro, um texto bíblico para compartilhar com todos, tá bom? Vamos orar? Nosso Deus, querido Pai, obrigado pelas tuas bênçãos, te louvamos por mais um sábado. Nós estamos vivendo um sábado a mais no calendário da história deste mundo, mas nós estamos vivendo um sábado a menos para o retorno glorioso do nosso Senhor. Nós vamos trocar uma ideia aqui com o nosso público do Instagram, que se aproxima através da tecnologia, como se estivesse fazendo uma visita, e nós vamos falar um pouquinho sobre o Senhor. Te pedimos que o Senhor seja o convidado especial, está conosco nessa transmissão aqui, nessa live, nesse bate-papo. Oramos em nome de Jesus. Amém. Por que eu faço essa transmissão aqui com vocês? Porque para mim é como se vocês estivessem me fazendo uma visita. É como se a gente estivesse trocando uma ideia, é como se a gente estivesse batendo um papo. E eu estou aqui em primeira mão falando para vocês, gente, aconteceu isso, vai acontecer aquilo. Obrigado pelas orações. As orações estão sendo respondidas. Deus sempre ele responde as orações. Mas nem sempre é do nosso jeito. Nem sempre é do nosso jeito. E a gente louva o nome de Deus porque existem todas as orações são respondidas, mas nem todas são correspondidas. Você compreende a diferença? Todas as orações são respondidas, porém nem todas são correspondidas. É assim que funciona, tá bom? Deixa eu falar para vocês o resultado da biópsia. O que aconteceu? Eu falei para vocês da última vez, da penúltima vez, que quando a gente faz a colonoscopia tem o resultado da biópsia e ela vai apontar se o indivíduo está ou não com câncer e qual é o nível do câncer. Quando a gente faz a cirurgia, aconteceu isso comigo no dia 25 de julho, agora recentemente, é tirada uma peça dentro de mim, no caso 34 centímetros, então hoje eu tenho 34 centímetros a menos. Eu tenho 34 centímetros a menos. E aí, essa peça ela vai para a biópsia e ela vai ser examinada. E a partir acho que é um patologista, não me lembro bem agora, mas a partir do resultado é que nós vamos saber como nós nos comportaremos daqui em diante. Então, para que você entenda, deixa eu te explicar para você mensurar bem o que eu quero dizer. No ato da cirurgia, na hora que eles tiram a peça, vem junto com a peça um negocinho chamado linfonodos. E eu tive a curiosidade, eu perguntei ao doutor, falei, médico, doutor, o que é esses linfonodos aí? Aí ele falou o seguinte, não, aí são pequenas estruturas que fazem parte do sistema imunológico e tal. Eu falei, não, mas eu queria saber mais, eu queria saber mais. Não, é como se fosse o centro de combate de infecções, inflamações espalhadas pelo corpo. Então,
Pensa no centro de combate a infecções, inflamações, são os linfonodos. Então, na hora que vem uma inflamação, na hora que vem uma infecção, os linfonodos ali, eles são o centro de combate, eles vão agora combater para que não tenha inflamação e etc e tal. E ele foi me explicando e minha curiosidade era para saber, sim, mas e aí? E ele foi me explicando. Cara, os linfonodos, eles são como se fossem barreiras, tipo, que impedem o tumor de se espalhar. Então, o tumor ele sai dos vasos até os grandes vasos, através da corrente sanguínea. Então, os linfonodos eles estão ali para poder impedir esse processo aí. E eu curioso, sim, mas e comigo? Vai acontecer o quê? E ele me explicou. Na cirurgia tem que vir pelo menos junto com a peça cirúrgica, no caso do intestino que foi retirado, 34 centímetros, tem que vir pelo menos 12 linfonodos. Pelo menos. Então, tipo, para garantir que realmente você vai saber quando será o tratamento, tem que vir pelo menos 12. E aí eu perguntei para ele, sim, e no meu, quantos que vieram? E ele falou, ó, de 20 a 25 é o ideal para se tirar em uma cirurgia. E na hora dessa eu já estava quase infartando, quero saber eu quantos vieram. Aí ele falou o seguinte, no seu caso foram tirados 39 linfonodos. Isso é muito bom. Ou seja, 39 barreiras que podiam estar ali cercando o tumor. Então isso é um sinal positivo, significa dizer que a cirurgia foi um sucesso. Se o cirurgião não conseguisse tirar pelo menos 12, aí o BO era grande. Mas ele conseguiu tirar, no meu caso, 39. Então a margem de segurança é muito maior. Então eles conseguem precisar agora o tratamento. E eu perguntei para ele, sim, mas foram tirados 39 linfonodos junto com a peça cirúrgica. Significa o quê? Aí ele falou assim para mim, Rafael, para não precisar de quimioterapia, os 39 linfonodos, eles não podem estar acometidos pelo câncer. Então, vamos esperar a biópsia, e a biópsia vai dizer, foram retirados X linfonodos, dos X que foram retirados, nenhum acusou positivo, ou todos acusaram, ou alguns acusaram, outros não acusaram. E aí, gente, no meu caso, dos 39 linfonodos, 2 estavam acometidos pelo tumor. Então, o meu tumor, ele era agressivo demais. O meu tumor, ele já estava... O meu tumor não, né? O tumor que estava em mim, ele já estava pronto para sair do intestino. Ele já estava pronto para dominar o corpo, para ir para os próximos órgãos. E aí, se tivesse demorado mais um pouquinho para a cirurgia, poderia ter se espalhado através da corrente sanguínea. O tumor que eu tinha era tão agressivo que ele estava posicionado já na linha de saída. E o foco do tumor que estava em mim era intestino, e ele estava no intestino, depois ele já estava mirando o fígado, depois possivelmente ele iria para os pulmões, para os ossos, para o peritônio, que é a cavidade abdominal, e aí, meu amigo, aí o BO era grande. Aí a pergunta é, pastor, o senhor vai precisar de quimioterapia? Como dos 39 linfonodos, 2 foram acometidos pelo tumor, aí eu vou ter que fazer quimioterapia. Por causa de 2. Então eu vou precisar entrar em quimioterapia durante 3 meses. Agora, resumindo, se eu fosse falar numa visão espiritual, pastor, o que é que aconteceu com o senhor? Satanás pediu a minha cabeça. Foi isso que aconteceu. Se eu esquecer toda a parte médica agora, a parte técnica, pastor, o que aconteceu com o senhor? Satanás pediu a Deus a minha cabeça. Ele queria a minha morte. Porque tinha 2 linfonodos já posicionados na saída do intestino para ir para cima do fígado, do pulmão, dos ossos, do peritônio, da cavidade abdominal. Eles estavam prontos para a guerra. É como se eu vou agora usar talvez uma linguagem mais simples para a gente compreender. É como se 2 células dentro de mim falassem o seguinte, dependência ou morte. Nós vamos matar todo mundo e nós vamos fazer aqui uma rebelião dentro desse corpo. Na hora que essas células falaram, nós vamos fazer uma rebelião dentro desse corpo, Deus me deu o privilégio, Deus me deu a honra de sangrar. Então, os médicos me falaram que o meu sangramento foi o meu livramento. Tanto que eu sangrei sem explicação, eu também parei de sangrar sem explicação. O sangramento me fez ter uma síncope, um desmaio, e isso me levou até o médico.
Entende? Então, na hora que o tumor estava programando uma rebelião dentro do meu corpo, Deus agiu, me fez sangrar, e aí eu fui para o médico, e aí, graças a Deus, o Senhor interviu a rebelião que aconteceria dentro de mim. Se eu não tivesse sangrado, disse o médico, se eu não tivesse sangrado, o tumor que era agressivo ia sair do intestino, possivelmente o caminho seria fígado, pulmão, ossos, peritônio e tal. Eu não iria sentir dor, eu não iria saber que isso estava acontecendo, até porque do pólipo até câncer, tipo assim, quando começa até chegar no meu estágio, são 10 anos. Então, durante 10 anos, eu não sabia. Eu tentei, inclusive, fazer colonoscopia durante vários anos. Mas as pessoas, sempre os médicos, diziam, não, você não precisa, você é muito novo, não faça, não faça, não faça. Então, o câncer, ele não nasce de um dia para o outro, é um período de uma década. No meu caso, o tumor já estava na fase agressiva, pronto para dominar o corpo. E o médico me disse o seguinte, pastor Rafael, se você não tivesse sangrado, o que é que iria acontecer? Mais na frente, você iria vomitar, você iria colocar o alimento para fora, então o seco iria fechar, ia ter uma obstrução intestinal e você possivelmente poderia vomitar o alimento junto com fezes. Agora, tu imagina a situação, eu estando viajando, estando no interior, estando dentro de um avião, estando em qualquer outro lugar, passasse mal, começasse a vomitar alimento, fezes, sangue. Pensa na situação. Deus foi tão bom que ele me livrou disso aí. Então eu sangrei em casa e agora eu fui para o hospital, fui socorrido e graças a Deus a cirurgia ela foi realizada. Qual é o lado positivo de tudo isso aí? Que dos 39 linfonodos... Feliz sábado, gente. O pessoal tava dando feliz sábado ali, amor. Dos 39 linfonodos, só 2. Então, para que serve a quimioterapia no meu caso? É para que o tumor não volte. É mais ou menos assim, ó, 2 células falaram o seguinte, vamos causar um terror aqui dentro desse corpo. Vamos arregaçar tudo, vai ser uma rebelião. Foi isso que aconteceu. E aí, na hora que ia começar a rebelião, porque 2 linfonodos estavam prontos para ir para cima dos outros órgãos, Deus falou, não vai ter rebelião dentro desse templo aqui de jeito nenhum. Deus proveu a cirurgia e aí foram tirados os 2 linfonodos que estavam acometidos pelo tumor. Então, por que a quimioterapia? Porque vai que esses 2 avisaram para alguém dentro do meu corpo. Tipo assim, deram um aviso, né? Ó, nós vamos fazer uma rebelião. Só que quem ia provocar a rebelião foi arrancado na cirurgia. Mas vai que dentro do meu corpo tem alguém, estou usando agora um sentido bem figurado para que vocês entendam, que pegou a informação. Ah, ia ter aqui uma rebelião no corpo desse rapaz. A quimioterapia é para entrar e acabar com todo mundo que ficou sabendo que teria uma rebelião. Entendeu? Para que essas criaturas, lá na frente, não promovam uma rebelião. Eliminar o mal pela raiz. Pronto, então vai eliminar o mal pela raiz. Pastor, então, o senhor vai precisar de quimioterapia? Eu vou precisar de quimioterapia. A pressão vai ser grande, irmão. 3 meses na pressão total. Aí você pergunta assim, pastor, e agora? O que o senhor pensa sobre isso? É o que está em Isaías capítulo 55, a palavra de Deus, Isaías 55, versículo 9. A Bíblia diz assim, ó, porque assim como os céus estão acima da terra, assim os meus caminhos estão acima dos vossos caminhos, e a Bíblia ainda diz mais assim, os meus pensamentos acima dos vossos pensamentos. Então, eu estou confiante. Pastor, e qual que vai ser a sua reação diante agora dessa quimioterapia? Jeremias 29, versículo 11. A palavra diz em Jeremias 29, 11 o seguinte, eu é que sei que pensamentos tenho a respeito de vós, diz o Senhor. Aí Deus está me dizendo assim, ó, Rafael, são pensamentos de paz e não de mal, para dar-lhes o futuro com esperança. Então, Deus sabe de todas as coisas. E agora, qual que é a minha parte? Eu escolho encarar a quimioterapia com coragem. Eu escolho encarar a quimioterapia com esperança. Eu escolho encarar a quimioterapia com fé. Eu escolho encarar a quimioterapia acreditando que Deus está no controle de todas as coisas. Então, aquilo que parece ser algo amedrontoso, assim, por que quem quer passar por quimioterapia? Eu já vi pessoas falando que a quimioterapia é comparada à morte. Claro que existem hipérboles por aí. No caso da minha quimioterapia, ela vai ser mais preventiva. Entende? Então, eu imagino que não vai ser agressiva. A primeira coisa que eu perguntei foi se cai o cabelo. O médico me disse, essa quimioterapia não vai cair o seu cabelo. São 3 meses, então não vai durar muito tempo.
Então, são 3 meses de pressão, mas é uma quimioterapia mais preventiva. Então, o que é que eu vejo aí? Em vez de eu olhar para a quimioterapia como um desafio, mais uma luta, não, Deus está permitindo que eu faça a quimioterapia para que lá na frente não tenha algo pior. Então, Deus está me permitindo passar por isso para arrancar o mal pela raiz. Pastor, e que lição espiritual o senhor quer compartilhar com a gente? Que a quimioterapia promovida pelo sangue de Jesus possa arrancar o câncer do pecado que está instalado em nossas vidas. Essa é a ideia. Quando eu olho para toda essa situação, eu quero compartilhar com vocês, e aí eu vou dizer agora para vocês o que é que eu entendi desse quebra-cabeça todo. Por que Deus permitiu eu passar por isso? O que está em 1 Reis, capítulo 19, versículo 5. O profeta mais mencionado no Antigo Testamento, diz a Bíblia, ele teve depressão. Ele teve depressão. Tem gente que diz, não, mas isso não é depressão e tal. Beleza, mas eu acredito que ele teve depressão. Se você olhar, por exemplo, 1 Reis capítulo 19, verso 2, ele teve sentimento de solidão. O versículo 4, você vai observar que ele teve atitude de isolamento. No versículo 4, ele teve uma tristeza profunda que ele pediu para morrer. E só para você entender, naquela época os israelitas, eles acreditavam no suicídio, mas era uma afronta ao Senhor. Então o suicídio naquela época bíblica, na época de Elias, Antigo Testamento, não era uma opção. Qualquer que fosse a angústia, o suicídio não era uma opção, porque para a galera era uma afronta ao Senhor. E o profeta Elias, ele pediu para morrer. Agora, interessante, né? O cara pediu para morrer e estava fugindo da mulher que queria matá-lo. Se ele quisesse morrer, para que fugir da mulher? Então esse cara estava com depressão, até porque uma pessoa que sofre, mas não tem depressão, ela luta pela vida. Então, uma pessoa está sofrendo, não tem depressão, ela vai lutar pela vida. Ela não entra num colapso psíquico, como entrou aqui o profeta Elias, que teve alteração de humor, que teve a autoestima baixa, que teve um sentimento de culpa, de inutilidade, de pessimismo. O cara fisicamente estava exausto, emocionalmente o cara estava exaurido. Então, o cara estava estressado, o cara estava vendo sob pressão, o cara estava sozinho, uma tristeza, o cara estava mal. Agora, é aqui onde eu vou tirar a lição para a minha vida e entra para a sua vida também. Como é que Deus agiu quando o cara estava numa situação ruim? Aí a palavra de Deus diz aqui, ó, 1 Reis capítulo 19, versículo 5, a Bíblia diz assim, ó, e deitou-se e dormiu debaixo de um zimbro, e eis que então o anjo do Senhor tocou e disse, levanta-te e come. E olhou e eis que uma cabeceira estava um pão cozido sobre as brasas e uma botija de água. Gente, eu quero falar um detalhe aqui para vocês. Deus, ele fez um tratamento terapêutico medicamentoso com o profeta Elias. Deus falou assim, ó, sabe o que você está precisando? Você está precisando de uma boa alimentação. Então, uma boa alimentação, ela funciona como medicamento que ela equilibra o cérebro. Então, Deus estava dizendo assim, ó, eu vou te promover agora uma alimentação boa, saudável, para que tu tenha energia. Aí você conhece a história, Deus faz do consultório lá, da caverna um consultório, Deus chega para Elias e você conhece todo o contexto que faz aqui, Elias, enfim. Então, se eu hoje estou passando por uma dificuldade, uma enfermidade, o que é que eu tenho que fazer? Em primeiro lugar, eu tenho que buscar Deus. Em primeiro lugar é esse. Mas pastor, mas por que? O senhor está dizendo que eu não tenho Deus? Se você está passando por alguma enfermidade, alguma dificuldade, seja lá o que for, sabe qual é o meu conselho para você? Busque a Deus. Aí você olha para mim e diz assim, pastor, o senhor está dizendo que eu não tenho Deus? Não é isso que eu estou dizendo. Eu estou te dizendo que Deus é como oxigênio. Tu não pode vê-lo, mas tu precisa dele para sobreviver. Eu vou repetir para você. Deus é como oxigênio. Você não pode vê-lo, mas você precisa dele para sobreviver. E interessante, né? Quando eu olho aqui para a Bíblia, eu entendo o seguinte, se eu estou doente, eu tenho que buscar a ajuda dos profissionais. Por que eu vou para a quimioterapia? Eu poderia resolver tudo na oração. Não, eu vou orar e vai tudo se resolver. Eu acredito que se eu orar, tudo se resolve? Eu acredito. Mas Marcos 2,17, a Bíblia diz assim, ó, os sãos não necessitam de médicos, mas os doentes. Então, eu estou doente, eu preciso dos médicos. Se tudo fosse resolvido no espiritual, não precisava de hospital, gente. Então Jesus, ele cura através dos médicos, Jesus cura através de uma cirurgia e inclusive Jesus cura através de uma quimioterapia. Alguém certa vez falou assim para mim, pastor, eu não vou fazer quimioterapia, está nas mãos de Deus. Não é assim que funciona não. Tem que fazer quimioterapia? Faça. Porque se você tiver com problema no olho, você vai no oftalmologista. Se você está com problema no coração, você vai no cardiologista. Se você está com problema no dente, você vai no dentista. Se você está com problema na pele, você tem que procurar o dermatologista. Se está com problema no estômago, você tem que procurar um gastro. Se você está se sentindo mal, você tem que procurar um clínico geral. Se tu está com depressão, tu tem que procurar um psicólogo, um psiquiatra, entende? Agora, no meu caso, eu preciso procurar o pessoal da área oncológica. Então, não tem tempo. Não tem outra, eu tenho que fazer quimioterapia. Agora, sabe qual é o conselho que eu gostaria de dar para vocês que eu aprendi de Deus?
segura essa aí. A partir de agora, como eu já contei o resultado da biópsia, a partir de agora é uma mensagem para todo mundo que está aqui nessa transmissão. Se você puder, vem bem aqui assim, ó, tá vendo esse avião bem aqui assim, ó, clica nesse avião, vai aparecer vários amigos, sai só mandando essa live, porque a partir de agora tu precisa ouvir o que eu vou te dizer. Ah, como tu precisa ouvir. Vou repetir, se você quer salvar a vida de alguém, você vem aqui embaixo, ó, você clica aqui, ó, pode clicar nesse aviãozinho, na hora que tu clicar, vai aparecer várias pessoas e tu sai mandando por aí, beleza? Vamos lá. Qual vai ser a minha cura? Primeiro lugar, quimioterapia. E segundo lugar, aí o médico foi falar para mim, um estilo de vida saudável. Gente, na hora que ele falou isso aí para mim, então a cura vai ser quimioterapia e um estilo de vida saudável. Eu entendi o seguinte, ó, quem não tira tempo para cuidar da saúde vai ter que se virar para arranjar tempo para cuidar da doença. Eu vou falar para você de novo. Ah, porque eu não tenho tempo de fazer uma caminhada, eu não tenho tempo para cuidar da minha saúde, fazer um exame. Quem não tira tempo para cuidar da saúde vai ter que se virar para arrumar tempo para cuidar da doença. Meu tratamento, quimioterapia, mais alimentação saudável, mais estilo de vida saudável. Ontem aqui em casa nós passamos mais de 2 horas pensando, elaborando, fazendo um ajuste alimentar. O doutor Marcelo falou o seguinte, ó, o que fez a minha cirurgia, né? Ele falou assim, ó, pastor Rafael, como se fosse uma seleção, um time. É mais ou menos assim. Quem estava com a bola? O Romário, né? Doutor Marcelo. Aí agora ele passa a bola para uma nutricionista, que é a doutora Evilaine Araújo, que aqui é a minha gratidão. A doutora Evilaine agora vai preparar o meu corpo para a quimioterapia. Agora, percebe o que eu vou te dizer. Segura o que tu vai ouvir aqui agora. Porque doeu em mim, vai doer em tu também. Ela vai preparar o meu corpo para quando a quimioterapia entrar em mim, a disputa, ela precisa ser pau a pau. Justa, né? Tem que ser justa. Na hora que a quimioterapia entrar em mim, ela não vai pegar um corpo debilitado. Na hora que ela entrar em mim, a disputa vai acontecer. E eu perguntei, o que é que nós vamos fazer? Gente, a minha alimentação vai voltar para o Éden. É isso que vai acontecer. A doutora Evilaine, ela foi no hospital, ela mudou a minha alimentação no hospital. Então ela preparou o meu corpo para a cirurgia. Então o meu corpo foi preparado. Hoje, por exemplo, eu não vou mostrar. Não vou mostrar. Não vou mostrar. Mostra não, né, amor? Mostrar o quê? Os furinhos aqui? Não vou mostrar. Não. Eu tenho 6 furos aqui na minha barriga, mais o corte, que é onde foi tirada a peça cirúrgica, tipo uma cesárea. Que foi robótico. Então, isso aqui já está cicatrizando. E olha, eu fui operado um dia desse. Agora, por quê? Porque na hora que eu fiquei sabendo que eu iria operar, a doutora Evilaine chegou, tira leite, tira queijo, tira açúcar, entendeu? Tira glúten, muda isso, muda aquilo, água e não sei o quê. Vermelha. E aqui, rapaz, ela entrou. Gente do céu. Éden. Não tem nada de mistério. Ela foi me visitar no hospital. A doutora Evilaine, ela veio aqui ontem. Ela veio. Gente, ela veio aqui a nossa gratidão. O Instagram dela é. Dá uma olhada qual é o Instagram dela, e amor, pega o teu celular aí pra mim, por gentileza. Eu vou procurar ali. Tu pode pegar o teu celular, por favor? Evilaine Araújo. Essa mulher ontem estava lá defendendo sua entrada no doutorado. E mesmo assim, depois que ela estava terminando essa parte que ela vai entrar no doutorado dela, que a parte dela é na parte nutricional, envolvendo cirurgia e tal, a melhor do Brasil. Gente do céu, essa mulher ainda veio na minha casa de noite. E ela veio aqui, ó, pastor, e nós vamos fazer isso. E eu fiquei ouvindo essa mulher falar. Eu fiquei com vergonha. Amor, ela estava falando ontem. Ela nunca atende o paciente na própria residência. Você foi o primeiro paciente que ela atendeu na própria residência. E não vai atender mais nenhum outro, né, que ela falou. Olha aqui, ó. Essa criaturazinha aqui, ó. Preparada, né? Capacitada. Adventista. Uma bênção. O que ela vai fazer comigo? Vai preparar o meu corpo. E como é que prepara o corpo? Alimentação, exercício físico, luz solar. Tu consegue entender que a nossa igreja já trabalha com uma prevenção? Tu consegue entender isso aí? E outra coisa, agora presta atenção que eu vou te dizer. Sabe quem vai ficar fazendo a minha alimentação? É o irmão Cícero. Presta atenção no que eu vou te dizer agora. O irmão Cícero, ele trabalha aqui na União, responsável pelo restaurante da União. Eu moro ao lado da União, minha casa é do lado da União. Enquanto eu estava internado, o irmão Cícero orava, rezava
por mim todos os dias. Ele não é adventista. Está estudando a Bíblia. Está estudando a Bíblia. Tu sabe o que ele falou para mim? Pastor, todos os dias eu olhava para sua casa, enquanto eu estava olhando para sua casa, eu orava pelo Senhor. Sabe o que ele me disse ontem? Aqui na sala da minha casa, pastor, eu vou cuidar da sua alimentação como se eu estivesse cuidando da alimentação da minha filha. E não é adventista. Está estudando a Bíblia. Então, e agora eu te digo, por que Deus permitiu eu passar por uma quimioterapia? Eu matei a charada na hora. Deus me colocou na mão de um cirurgião. Ele passou a bola agora para a doutora Eveline. Doutora Eveline conversando com o homem que faz comida aqui, a alimentação. Deus estava me dando um recado muito claro. Deus estava me dizendo assim, ó, Rafael, eu já tentei mudar o teu estilo de vida várias vezes. Só que agora eu precisei acelerar o processo. É isso que Deus estava me dizendo. Deus estava me dizendo assim, ó, você vai ser curado através da quimioterapia e através do estilo de vida saudável. Rafael, eu poderia ter te curado lá na cirurgia, mas se eu te curo na cirurgia, tu não ia fazer uma live falando do estilo de vida saudável. Gente, a nossa igreja tem 8 remédios naturais. 8 remédios naturais. Sabe qual é o primeiro remédio natural? A alimentação saudável. Aliás, irmão, tu seguro que eu vou te dizer daqui a pouco, porque eu apanhei de Deus. Deus falando comigo. Pode se preparar para o que tu vai ouvir aqui agora. Primeiro lugar, alimentação saudável. Segundo lugar, exercício físico. Terceiro lugar, água. Depois, luz solar, temperança, ar puro, descanso, confiança em Deus. Aí eu comecei a montar o quebra-cabeça. Eu falei, meu Deus do céu. Gente, Deus está me levantando. Deus está me levantando para eu fazer uma live, para eu começar a falar para o povo de Deus. Vocês precisam voltar para o plano original. Agora, por quê? Tu vai ver o que o diabo falou sobre isso. O pessoal tá pedindo aqui o Instagram da... Deixa eu ver se eu consigo colocar o Instagram. Deixa eu ver aqui, amor, se eu consigo colocar o Instagram. Eu vou colocar aqui na própria live. Pronto, tá aqui a criatura aqui, ó. Meu corpo agora vai estar sendo trabalhado através dessa criatura aqui, ó. Essa mulher de Deus tem mestrado aí em nutricionismo, está fazendo seu doutorado, é adventista do 7º dia. Essa mulher me preparou, graças a Deus. O meu corpo está cicatrizando. No final, tá? O meu corpo está cicatrizando porque ela interviu, ela mudou toda a alimentação do hospital. E agora o meu corpo está na mão dela, para até a quimioterapia ela deixar o corpo pronto, para na hora que essa quimioterapia entrar aqui no meu corpo, aí vai ser pau a pau. Não vai me derrubar não, em nome de Jesus. Diga amém, gente. Beleza? Então, deixa eu te dizer uma coisa. Qual foi o quebra-cabeça que eu peguei aqui? Deus me trouxe para o Ministério Jovem. Olha só a coisa. Deus me trouxe para o Ministério Jovem. Tu sabe qual é o tema do Ministério Jovem hoje da União aqui que a gente trabalha? Tá aqui, ó. Olha aqui o tema do Ministério Jovem. Tá vendo aí? Identidade missionária. Vai montando quebra-cabeça. Gente, quando eu descobri isso aqui, meu Deus do céu. Pega essa visão aqui. Por favor, pega essa visão. Porque quando eu descobri isso, envolve você. Eu voltei para o Ministério Jovem. E o meu foco agora no Ministério Jovem é missão, 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 missão. Tanto que o nome é Identidade Missionária. Tá vendo o ID? É o ID de Jesus. ID por todo mundo, pregar o Evangelho. Nós queremos levantar uma geração missionária, jovens missionários aqui na União Nordeste Brasileira. Aí você pergunta para mim, pastor, e qual que é a idade para se envolver na missão? Tá aí no logo, tá vendo aqui, ó? Aqui em cima. ID NT. Idade. Sabe o que está dizendo aí? ID não tem idade. Então, para o ID não tem idade. Deus me trouxe de volta para o Ministério Jovem para falar assim, ó, gente, é missão. Agora presta atenção no que eu vou te dizer agora. Presta atenção no que eu vou te dizer. Aí Deus falou assim para mim, ó, Rafael, deixa eu te falar um negócio. Tu tem que trabalhar com missão. Por isso que nós vamos ter um Campuri agora, protagonistas, e é missão, missão, missão. Aí Deus falou assim, ó, tu lembra da primeira sociedade de jovens quando surgiu? Deixa eu colocar para vocês aqui. Aí eu falei para Deus, Senhor, eu lembro. Então tá aqui, ó. Quando surgiu, Rafael, a primeira sociedadezinha de jovens, quando surgiu, 1879, primeira sociedade de jovens tinha 3 objetivos. E Deus falando para mim. E eu perguntei, Deus, quais são os objetivos? Aí Deus falou assim, ó, eu vou te dizer quais são os 3.
Fiz questão de anotar aqui para vocês. Tá aqui, ó. Trabalho missionário. Se liga aí. Literatura missionária. Gente, aí foi quando Deus falou comigo. Olha o terceiro aí. Temperança. Gente, quando o Ministério Jovem da nossa igreja surgiu, o foco era missão e temperança. Aí eu te pergunto, hoje a gente fala de temperança? Agora, por que eu estou falando de temperança? Aí eu fui olhar o que uma grande educadora cristã, Ellen White, diz. Ela diz assim, ó, no livro Temperança, na página 12, ela diz assim, ó, Satanás reuniu todos os anjos caídos, para eles tentarem inventar um meio para fazer o possível para acabar com a raça humana. A Ellen White diz assim, ó, várias propostas foram apresentadas e ninguém conseguiu encontrar uma proposta. A Ellen White diz assim, ó, até que o próprio Satanás, ele teve uma proposta. Qual foi a proposta? Ele tomaria o fruto da vide, também o trigo, as coisas dadas por Deus como alimento, e iria mudar tudo e entrar no processamento, e isso se tornaria um veneno. A Ellen White diz assim, ó, mediante o apetite pervertido, o mundo seria corrompido. Gente, Satanás pensou assim, ó, eu preciso acabar com todo mundo. Como é que nós vamos acabar? Aí os demônios não tinham uma ideia. Aí eles falaram, e agora? A gente não tem uma ideia. Satanás falou, pronto, eu tenho uma ideia. Qual é a ideia? Apetite. Por isso que o demônio, o capeta, o cão, o Satanás, ele foi para cima de Adão e Eva, apelou para o apetite. Por isso que lá no dilúvio o povo comia, bebia, lembra disso aí? Apelou para o apetite. É por isso que o povo de Israel foi derrotado mediante a satisfação do apetite. É por isso que quando ele foi para cima de Jesus lá no deserto, o que é que ele falou para Jesus? Transforma essas pedras em pães. Aí Deus falou assim para mim, ó, Rafael, hoje não se engane. Satanás está investindo pesado no apetite. Ellen White diz assim, ó, tem muita gente que está doente hoje por causa da má alimentação. Ellen White diz assim, ó, tem muita gente que morreu precocemente. Por causa da alimentação, por causa do apetite corrompido. Gente, existem pessoas que não deveriam ter morrido. Existem pessoas que só descansaram. Existem pessoas que só morreram porque não controlaram o apetite. Ellen White ainda diz assim, ó, existem pessoas que não vencem as tentações porque não conseguem vencer o apetite. Se tu não consegue vencer aqui a tua boca, como é que tu vai vencer uma tentação muito mais forte? Agora, olha só, gente, a visão que Deus falou para mim. A gente come o que não presta, e não é só comida, né? A gente não tem um estilo de vida saudável, porque é um corre-corre da vida. A gente adoece, a gente pede a Deus para ser curado. Aí Deus não tem nada a ver com isso, porque quem está comendo é a gente, quem não está caminhando é a gente, quem não está pegando luz do sol é a gente, quem não dorme direito é a gente, quem vive estressado é a gente. Deus não tem nada a ver com isso. A gente adoece. Aí sabe o que acontece? Nós vamos culpar a Deus. E antes de morrer, nós culpamos a Deus e a gente morre chateado com Deus. Sabe o que Satanás faz? Satanás diz assim, ó, bingo, é isso que funciona. Ellen White diz assim, ó, o apetite não fundamentado na própria natureza tem destruído milhões. Ellen White tem dito assim, ó, gente, o apetite, quando ele é depravado, quando tu come tudo que não presta, isso tem destruído milhões. Quando, gente, pelo amor de Deus, pessoas morreram precocemente, não deveriam ter morrido por causa do apetite. E quando eu olho para o Ministério Jovem, essa igreja, quando começou em 1879, Luther Warner e Harry Fenner, entendeu? Em Michigan, quando eles montaram a primeira sociedade de jovens, a preocupação dos caras, Ministério Jovem, literatura missionária, projetos missionários e temperança. Era Deus falando, vocês precisam falar para os jovens para se alimentarem bem, para falar de exercício físico, de luz solar, para dormir bem. A nossa galera hoje é viciada no WhatsApp, é viciada jogando, virando noite, assistindo série. Aí fica doente depois, vai pedir a Deus cura, e quando Deus não cura, faz beicinho. Gente, deixa eu falar um detalhe para vocês. Eu estava pesquisando, o intestino ele tem ligação com o cérebro. Existe o tal do eixo intestino-cérebro. O intestino é o segundo cérebro, é assim que funciona. Uma inflamação intestinal pode afetar o cérebro. Sabe o que eu descobri? 90% de serotonina do corpo, que é um neurotransmissor que afeta o humor, o apetite, o corpo, ele é produzido no intestino. Então, quando um corpo está doente, ele afeta o cérebro. Então, qual que é o alvo de Satanás hoje, em 2024? Que a gente tenha hábitos errôneos, um corpo doente. Agora, pensa comigo. Satanás vai ser desmascarado aqui em nome de Jesus. Olha a charada de Satanás.
a gente come mal, a gente afeta os neurônios, e Ellen White diz que os neurônios são o único canal de comunicação entre Deus e o homem. Temperança, página 13. Então, como é que Deus se comunica comigo? Através dos neurônios. Só que eu como tudo que não presta, não tenho estilo de vida saudável, os meus neurônios estão todos desregulados, a minha adoração é fraca e o meu desejo por coisas espirituais é quase inexistente. Gente, Ellen White tem um texto que ela diz assim, ó, Temperança, página 12, ela diz assim, ó, intemperança de qualquer espécie embota os órgãos perceptivos, enfraquecendo as energias cerebrais, fazendo com que as coisas eternas não sejam apreciadas e que sejam consideradas comuns. Cara, Satanás, olha, o bicho é o capeta mesmo. Satanás, ele não te faz fornicar, Satanás não te faz adulterar, Satanás não te faz roubar. Gente, não se enganem. Satanás está acabando com a gente pela boca. Satanás está acabando com a gente por um estilo de vida totalmente depravado. A Bíblia já nos diz, Adão, ele vacilou por causa do apetite. Gente, observa o que está acontecendo com a gente hoje. Livro Temperança, na página 13. Ellen White diz assim, ó, Satanás está constantemente alerta para submeter a raça humana inteiramente ao seu controle. Seu mais forte poder sobre o homem exerce através do apetite e ele procura estimular de todos os modos possíveis. Eu não tenho dúvida nenhuma. Quando Deus me deu a oportunidade de passar por uma quimioterapia para que eu descobrisse que meu estilo de vida precisa ser alterado, Deus está me dizendo assim, ó, Rafael, eu não quero livrar você fisicamente. Eu quero livrar você mentalmente, espiritualmente. Ellen White diz assim, ó, falando para os pastores, se a gente tiver um estilo de vida saudável, se a gente viver melhor, a gente vai conseguir falar mais, com mais propriedade para o povo. Eu estou aqui de coração aberto diante de vocês. Eu precisei ter um tumor maligno no meu intestino para eu tomar uma decisão de eu ter uma vida, um estilo de vida saudável. Quem será o próximo aqui que está nessa live? Quem será o próximo que vai ter um tumor? E quando você tiver um tumor, você vai falar para Deus o quê? Porque você agora não é mais inocente. Você está ouvindo isso aqui. Satanás reuniu todos os demônios. E o próprio Satanás deu uma ideia. Nós vamos derrubar o povo pelo apetite. Tem gente que não está fornicando, tem gente que não está tendo relação sexual, tem gente que não está traindo a mulher, tem gente que não está roubando, tem gente que está fazendo tudo certinho e Satanás só na dele, fazendo essa criatura não se alimentar bem, não dormir bem, não pegar a luz solar, não fazer caminhada, fazendo de tudo para enfraquecer os neurônios. E os neurônios, de acordo com Ellen White, são os únicos canais que Deus se comunica com a gente. Essa live aqui é uma live de alerta, meu povo. Essa live aqui é uma live de reforma. Eu preciso tomar essa decisão. Ó, e detalhe, Satanás investe tanto no apetite e a gente tem falado pouco sobre isso. Amor, o que a gente come interfere nos nossos pensamentos, interfere na nossa percepção, na nossa sensibilidade. Então, quando a gente faz uma alimentação completamente errada, danosa para o nosso organismo, há essa ligação. Não tem como separar o cérebro do corpo. E o cérebro é a central de comando de todo o nosso organismo. Então, quando a gente não está bem, a gente não se concentra, a gente não tem a sensibilidade, a gente não tem a percepção aguçada. E aí fica difícil Deus se comunicar conosco. Então ele alcança o objetivo dele. Quando as coisas de Deus perdem o interesse, a gente perde esse interesse pelas coisas espirituais porque está tudo desregulado. O nosso corpo está adoecido, ele está inflamado e a gente não consegue se conectar com o céu. Gente, quando a doutora Eveline veio falar para mim, pastor Rafael, você vai ter que tirar isso, vamos introduzir isso e aquilo, você vai ter que fazer caminhada e vai fazer aquilo, etc e tal e tal. Não é fácil. Gente, pelo amor de Deus, eu falei, cara, a minha igreja ensina tudo isso. A minha igreja fala, e agora deixa eu dizer um detalhe para vocês, que para mim foi a maior lapada de todas. A grande probabilidade, quando eu comecei, deu a notícia e fizeram os exames, probabilidade. Sabe qual seria o meu câncer? Câncer que eu tinha? Genético. E agora, sabe qual é a maior probabilidade? Não é genético.
estilo de vida. Agora tu imagina eu, corre da vida, e se alimenta em tudo que é lugar, e tu vai para um lado e come, não sei o quê. E não, essa aqui faz caminhada todo dia. Todo agora dia. Vai virar meu parceiro. Agora na lapada nós vamos virar o parceiro. Gente, resumindo, Deus me permitiu ir para o próximo passo. Porque Deus estava pensando em você que está aqui nessa live. Deus falou assim, ó, Rafael, você tem que fazer uma live, falar para o meu povo. Porque assim, ó, se Satanás está apelando pro apetite, ele pode ter derrubado Adão e Eva. Ele pode ter derrubado o povo lá no dilúvio. Ele pode ter derrubado os israelitas. Tudo por causa do apetite. Mas Satanás não derrubou Jesus Cristo. Amém. A minha referência não é Adão e Eva, que caíram por causa do apetite. A minha referência é Jesus. Onde Adão e Eva caíram, Jesus venceu. Satanás foi com a mesma estratégia. Apetite, transforma essas pedras em pães. Deixa eu falar para você aqui em nome de Jesus. Deus tem falado comigo fortemente. Cada live que eu faço é uma notícia que eu dou para vocês e uma lição espiritual. Amor, só um pouquinho. É muito fácil comer errado. É muito fácil não se importar com o nosso organismo, com o nosso corpo. Principalmente quando a gente é muito jovem, né? Quando a gente é muito ocupado. E é fácil comer errado. E é muito fácil do cérebro se acostumar com isso. E ele se acostuma. E sair desse lugar também é muito difícil. Mas sabe o que é incrível? Há uma neuroplasticidade nessa região do cérebro. Da mesma forma que é fácil fazer o que nos faz mal e que é difícil deixar esse hábito velho para começar um novo, o nosso corpo, ele vai fazendo, ele vai praticando. Um dia de cada vez, um pouco aqui, um pouco ali. O nosso cérebro, ele vai se acostumar a ponto de as coisas que antes, lá no começo, quando você começa a tentar iniciar esse processo, que era muito difícil, cada dia, devagar, um pouco aqui, um pouco ali, vai se tornando mais fácil para ele, para o nosso cérebro. E isso mostra o quanto Deus é misericordioso conosco. Não é regra, não é enraizado. O nosso cérebro, ele se adapta, ele se modula ao que a gente começa a fazer, ao que a gente decide fazer, ao que a gente repete mesmo sem a gente estar com vontade, mesmo sem sentir prazer, mesmo sem sentir sabor naquilo que é saudável. O Espírito Santo faz uma obra linda dentro de nós, com a junção das funções cerebrais, para que elas se adaptem, para que elas facilitem isso pra gente, a ponto de um momento vai chegar onde você, Rafael, vai achar mais fácil, e vai ter prazer, e vai receber dopamina, e vai ficar mais saudável, fazendo aquilo que lá no começo, quando você decidiu começar, não era fácil. Eu acho isso uma bênção, amor. Sabe o que é a maior covardia que eu acho? É Satanás tentar pegar a nossa juventude pela boca. Por um estilo de vida todo errado. A gente dorme tarde, a gente não faz exercício físico. E Deus me levantou como voz profética aqui nessa rede social. Amém, Jesus. Para falar que nós precisamos de uma reforma. A gente não pode cair no extremismo agora. Vamos falar mal de quem come isso, de quem não faz aquilo. Se preocupe com a sua vida. Preste conta a Deus da sua vida. E é um dia de cada vez. É que nem o Pai Nosso. O pão nosso de cada dia. Hoje você é melhor do que ontem. Amanhã você vai ser melhor do que hoje. Eu vou ter que mudar na pressão, irmão. Porque eu não tenho outra opção. O meu corpo, como ministro do Evangelho, já deveria estar pronto para receber a quimioterapia que fosse. E agora eu preciso de uma nutricionista para vir falar para mim o que a minha igreja já orientou. Ah, pastor, na igreja adventista Deus cura? Irmão, ele trabalha com a cura antes da doença. Ah, mas por que vocês não expulsam tanto demônio? Não tem milagres? Milagres não tem? Irmão, Deus já deu toda a... Peraí. Temperança. Conselho sobre o regime alimentar.
Conselho sobre saúde, medicina e salvação. Ciência do bom viver também. E ainda tem a ciência do bom viver. Que está em algum lugar aqui. Tá aqui. Que isso? Meu Deus. Não, amor. Tá aqui a ciência do bom viver, porque esse aqui é o novo. Agora vem cá. Pega aqui, amor. Me dá aqui. Quando eu olho... Meu Deus do céu. Olha isso aqui. Vê tudo isso aqui, ó. Espalha, amor, espalha. Tudo isso aqui é de saúde. Tu acha que Deus ele não cura a gente? Deus não está preocupado com a nossa saúde? Tudo isso aqui são livros de saúde. A maior estratégia de Satanás para os últimos dias é fazer com que você, meu irmão, você que está me ouvindo aqui agora, devolva o dízimo, faça tudo certinho, mas se arrebente por dentro. O povo perece por falta de conhecimento. Ó, Deus está me chamando aqui para ser voz profética para que você tenha longevidade. Para que você tenha superioridade mental, capacidade intelectual, resistência física. E eu tô de peito aberto aqui, irmão, para te dizer, eu nunca fui glutão. Sempre comi pouco. Verdade. Os irmãos pensam até que você nem gosta da comida. Quando eu vou vários aqui eu já comi na casa, já comi em eventos. O pessoal sempre falou assim para mim: pastor, o senhor não tá gostando da comida? Eu nunca comi muito. Verdade. Mas eu confesso diante de Deus e de todos vocês que eu comi errado. Os meus amigos, eu vi que tá aqui, o Varão tá aqui. O pastor Jadson. Pastor Jadson. Tantas vezes esse homem me chamou: bora caminhar, Varão, bora caminhar, Varão, bora caminhar, Varão, bora caminhar, Varão. O meu vizinho aqui do lado, que é ministerial, direto: bora caminhar, Varão, bora pra academia. Ele chama você. Essa outra aqui, ó, direto: bora, amor, meu sonho, bora. Gente, que ele entrasse bora. nessa comigo. Sabe como é que eu tô aprendendo? Na peia, como diz o cearense. Com uma quimioterapia do tamanho do mundo aí pra gente enfrentar. Dá um medinho, né, amor? E tu vai aprender como? Tu vai aprender como, tu? O início do Ministério Jovem dessa igreja: trabalho missionário, literatura missionária e temperança. Aí eu fiquei pensando, eu chorei e falei para Deus assim: 13 anos de Ministério Jovem liderando a juventude. 13 anos. 13. Saí do Ministério Jovem, volto pro Ministério Jovem. Inaugura assim, né, amor? E Deus fala assim: ó, tu vai ter que falar como começou esse Ministério Jovem. Tu tem que falar a verdade pro povo. Porque tem uma galera que tá morrendo porque não tá se alimentando bem, não tá fazendo exercício físico, não tá dormindo direito. Quando eu li o que Ellen White diz, que muita gente, muita gente morreu precocemente. Era pra estar fazendo o trabalho do evangelho, né? Ela fala. Poderia ter vivido mais. Poderia estar pregando mais. Mas por que não pregou? Porque não venceu isso aqui, ó. Eu quero aqui, em nome de Jesus, dizer: Satanás, ele pode ter derrubado Adão e Eva. Ele pode ter derrubado os israelitas. Ele pode ter derrubado o povo do dilúvio. Mas ele não vai mais derrubar essa juventude que está me ouvindo aqui agora. Irmão, eu vou orar para tu não ter paz. Agora não me vem, irmão: ah, meu Deus, eu vou parar de comer tudo. Meu Deus. Não. Irmão, para. Tu não é criança. Eu não quero, por mim, que você... Não. Se tu puder, lê temperança. Isso aqui, ó. Conselho sobre regime alimentar. Conselho sobre saúde. Medicina e salvação. A ciência do bom viver. Gente, nós somos o povo que temos uma mensagem de saúde. E como é que eu, pastor, quando o médico me falou: pastor, não é mais hereditário, possivelmente seja o seu estilo de vida, eu chorei na frente do cara. É como se Deus estivesse me dizendo assim: ó, Rafael, tu vai para uma quimioterapia para tu deixar de ser teimoso, porque eu já te chamei várias vezes para tu mudar. Eu não estou falando aqui que tem que parar de comer isso,
parar de comer aquilo, parar de comer aquilo. Não, eu tô falando de estilo de vida saudável. Entendeu? E você vai saber como proceder. Aí Deus falou assim, ó, vamos apertar mais aí para tu aprender com mais velocidade? E por que eu? Aí eu entendi. Sabe quantas pessoas estão me assistindo aqui agora? 13.600 pessoas ao vivo. Isso aqui são pontos. Gente, isso aqui é um milagre. Sabe quantas pessoas são alcançadas através das lives? Pode olhar no meu Instagram. 500 mil de pessoas. 300 mil pessoas. Gente, a mensagem está se espalhando. Aí eu imagino que Deus pensou assim. Pode ter alguém que está no anonimato, ou pode ter o Rafael, que o pessoal tem um carinho especial. Então nós vamos agora deixar tocar na vida do Rafael, para que ele seja uma voz profética, para que ele dê uma chacoalhada no povo. Eu quero terminar essa live aqui dizendo o seguinte: eu vou mudar o meu estilo de vida em nome de Jesus. Porque por mim mesmo, irmão, eu vou prometer, eu vou falhar, em nome de Jesus. Até porque eu não tenho nenhuma opção também. Meu corpo tem que estar pronto, porque eu vou enfrentar uma quimioterapia. Mas você, irmão, você não tem quimioterapia. Irmão, possivelmente você nem doente está. Está nas suas mãos. E eu quero, em nome de Jesus, orar pela minha juventude. Eu, como líder de jovens dessa geração, eu vou trabalhar exatamente como esse Ministério Jovem começou em 1879, lá em Michigan, com Luther Warren Herefener. Trabalho missionário, literatura missionária e temperança. Eu não quero ver os meus jovens morrendo porque não conseguem controlar a boca. Eu não quero ver a minha juventude se arrebentando por causa dos prazeres aqui da carne, porque não tem exercício, não tem aquilo. Se muita gente me segue, pastor, mas eu tenho... Me siga, porque eu sigo Jesus. Pode vir para cima de mim. Me siga. Esse Instagram aqui não é do Rafael Santos, não. Esse Instagram aqui é de Jesus Cristo. E Ele está me levantando para salvar você. Ele está me levantando para que você mude de vida. Depois dessa live aí, bate um papo com Deus. Será que você tem alguma coisa que você pode mudar? Você conhece os 8 remédios naturais? Você conhece esses livros que eu li? A gente precisa viver mais. E Deus tem para nós vida eterna. Eu quero orar por cada pastor que está aqui. Eu vi vários colegas de ministério aqui. Quero orar por cada jovem. Alguém certa vez perguntou assim para mim, ó: Pastor Rafael, você vive tudo aquilo que você prega? Perguntaram para mim, Rose. Você vive tudo aquilo que você prega? Sabe qual foi a minha resposta? Todo sermão que eu prego para mim. Como eu uso o microfone, o povo escuta. Esse sermão aqui de hoje à noite, eu estou pregando é para mim, a lapada é para mim. Mas como eu estou usando essa rede social, tem 13.800 pessoas ouvindo aqui agora. Isso pontos, porque cada ponto tem outras pessoas. Por exemplo, aqui está eu e a Rose. Que Deus te incomode, ó irmão. Deus tire teu sono. Porque Deus quer que você viva bem. Que Deus te proporcione a vida eterna. Vamos fazer uma oração por eles aqui, Rose? Nosso Deus, nosso Pai, abençoa, Pai, cada pessoa que está conectada aqui nessa noite. Senhor, que nessa hora, toda a palavra que foi falada, que foi proferida aqui, que veio do céu, que veio como alerta, que veio como reavivamento para mudanças, para novos pactos, que o Senhor possa dar força à Tua igreja, Senhor, para caminhar para isso. A gente sabe que Satanás faz de tudo para que a gente tenha um estilo de vida totalmente errado, para atrapalhar os nossos neurônios se comunicarem com Deus. Mas nessa noite nós repreendemos qualquer estratégia de Satanás. E Jesus, que a partir da força que vem do Senhor e do nosso coração decidido e determinado a fazer o que nos traz paz, o que nos traz vida e saúde, o Senhor nos dê vitória. E Pai, nós queremos aqui em nome de Jesus impulsionar um reavivamento, uma reforma dentro da Tua igreja. Nós oramos em nome do Pai, em nome do Filho e do Espírito Santo. Amém, Jesus. Amém e amém. Deus abençoe você poderosamente em nome de Jesus. Fortalece os neurônios, porque é através disso aqui que nós vamos nos comunicar com Deus. Amém.
E não é que nós temos um estilo de vida saudável, Satanás vai neutralizar isso aí. Ele está repreendido em nome de Jesus. Bora para cima, irmão. Reavamento, reforma em nome de Jesus. Amém. Ore por mim, porque os próximos passos agora, nós vamos para cima da quimioterapia, com fé, com coragem, em nome de Jesus, e nós vamos vencer. Que Deus abençoe a todos, em nome de Jesus. Amém.